7h02, uma boa noite para todo o Oeste Paulista. E a gente começa falando que usuários do transporte coletivo aqui de Presidente Prudente foram às ruas nesta tarde protestar contra as recentes mudanças no sistema. Eles ocuparam um trecho da Avenida Coronel Marcondes, em frente à Prefeitura, e até o policiamento foi acionado. O repórter Murilo Zara esteve por lá e conta tudo para a gente agora. Murilo, como que foi a movimentação por lá? Quais as reivindicações dos usuários do transporte coletivo aqui de Presidente Prudente, que o pessoal está reclamando muito desde o início da semana, né? Boa noite para você. Boa noite, Simone. Para você, para todo mundo que está acompanhando o FN2, sem dúvida, são muitas as reclamações e o que a gente percebeu muito claramente aqui no período da tarde, aqui em frente à Prefeitura, de onde nós falamos ao vivo agora, é que as pessoas estão realmente se sentindo perdidas. Elas não entenderam ainda como é que funciona esse novo sistema, em que tem os ônibus que passam nos bairros, tem os terminais que são pontos, mas funcionam como terminais, tem as linhas expressas que ligam esses terminais, e as pessoas estão perdidas, além de muitas reclamações que preocupam demais, como, por exemplo, as pessoas seguem reclamando, dizendo que a integração não está funcionando. Embora tenha ocorrido, uma informação por parte da Prefeitura de que as pessoas que estão no processo de integração e estão nos terminais poderiam entrar pela porta de trás dos ônibus sem pagar uma nova passagem, as pessoas dizem que os motoristas estão muito em dúvida em relação a isso, tem alguns que não param, tem outros que param, mas não deixam subir, e tem as pessoas dizendo que os ônibus não passam, simplesmente não passam mais em alguns pontos, ou passam e não levam as pessoas, outros ficam parados no ponto. São muitas as reclamações. E é por isso que tanta gente indignada veio aqui para a frente da Prefeitura na tarde de hoje. Um protesto que vinha sendo convocado nas redes sociais. Inclusive havia uma dúvida sobre se esse ato poderia ter aí alguma implicação política, se teria alguém se aproveitando desse assunto ou não. Mas o que a gente percebeu claramente aqui hoje foi um movimento de pessoas indignadas, e aí gente de todas as idades, muita gente reclamando realmente dessas mudanças. Vamos fazer o seguinte, a gente vai acompanhar agora a reportagem que eu e o repórter cinematográfico Beto Lopes produzimos durante a tarde, quando acompanhamos aqui toda a manifestação, e já já a gente volta com mais informações. Vamos acompanhar a reportagem. A manifestação começou pouco antes das 3 da tarde, em frente à Prefeitura Municipal. E logo os manifestantes ocuparam a Avenida Coronel Marcondes, sentido bairro Centro. Com cartazes, apitos e muitos gritos de ordem, o motivo do protesto era claro: o descontentamento com as mudanças no sistema de transporte coletivo. Eu represento o bairro Terceiro Milênio, eu sou faxineira. Trabalho dia sim, dia não. O Terceiro Milênio está sendo muito prejudicado porque o ônibus do Brasil Novo, o primeiro ponto dele é lá. Pega Santo Expedito, Terceiro Milênio e vem pegando os outros bairros até chegar no Brasil Novo. Então as crianças estão sendo prejudicadas, estão chegando na escola à tarde, as faxineiras, as domésticas, estão chegando 7h30, 8 horas da manhã no serviço. O nosso bairro está sofrendo muito porque é um bairro populoso, maior do que muito município. Há muitos idosos, há muitas mães atípicas, cadeirantes, e estamos enfrentando dificuldades. Os ônibus lotados por falta de linha, que estão retirando as linhas. E muitas pessoas estão ficando no ponto. Os nossos idosos estão perdendo consulta, as nossas crianças estão perdendo aula e as nossas domésticas estão perdendo emprego. O povo está sendo prejudicado com essa nova mudança e nós estamos aqui para lutar para voltar às linhas anteriores. Nós estamos aqui representando os idosos, os deficientes, o pessoal de baixa escolaridade que está sendo prejudicado, e o prefeito não viu essa parte. Não escutou a população para ver o que acharia dessa mudança. E do jeito que foi feito, foi uma mudança muito drástica, muito bruta. Os manifestantes também decidiram parar os ônibus que tentavam passar pelo trecho da avenida em frente à Prefeitura. Fiscais da CEMOB fecharam o trânsito na altura da Rua Doutor Gurgel, e quem precisava seguir
teve que buscar caminhos alternativos. Na tentativa de impedir as passagens dos ônibus, várias pessoas passaram a ocupar também o outro lado da avenida. Carros de passeio, motos e outros veículos eram liberados. Mas com o fechamento quase total da avenida, logo a polícia militar chegou ao local. Os policiais primeiramente acompanharam a situação e depois conversaram com os manifestantes para que houvesse a liberação do fluxo, pelo menos no sentido bairro Centro, e foram atendidos. Parte dos manifestantes então ocupou a rampa da prefeitura e o policiamento também foi posicionado junto aos acessos ao prédio. Há uma expectativa por parte dos manifestantes de que alguém da prefeitura desça para conversar com o pessoal ou então que pelo menos uma comissão deles seja recebida pelo prefeito municipal para discutir a situação dos ônibus. Depois de muito protesto, alguns manifestantes foram recebidos, ainda na rampa da prefeitura, pelo secretário de Mobilidade Urbana, Adalto Bibiano, e pelo chefe de gabinete, Fez Abud. Um momento que gerou expectativa, mas que na prática representou esperança para apenas uma pessoa. Conversei com o Adalto, que ele é o representante da gestão de crise da prefeitura. Ele mandou eu estar vindo na segunda-feira, 2h30 da tarde, estar falando com ele diretamente no gabinete, para poder estar questionando a questão do transporte, falando da minha realidade por eu ter uma filha especial. Eu questionei a questão dos ônibus, desse trajeto que está muito ruim, poder ter que fazer tem que pegar 3 ônibus para poder estar vindo ao centro ou até mesmo em outro bairro da cidade, sendo que a cidade é tão pequena. O que ficou combinado então? Segunda-feira você e mais alguns representantes, como é que foi a conversa? De início ele falou para mim tá vindo, porque não teria como ele vir atender essa multidão. Sem uma resposta, o protesto se prolongou por pelo menos 2 horas e com bastante indignação por parte dos manifestantes. Voltar ao que era antes, porque o que era antes já não estava bom, mas estava melhor do que está. Espero que o prefeito reflita, volte, escute a população, já que ele está de porta aberta para ouvir a população. Espero que ele receba a gente, para a gente chegar num denominador comum, entrar num acordo nisso. E do jeito que está, não vai para frente não. Tá aí a preocupação das pessoas e a gente sentia que realmente... E olha, conversei com muita gente, as pessoas muito exaltadas porque estão sentindo muita dificuldade no dia a dia. Muita gente depende aí para ir trabalhar, para levar filhos na escola, pessoas que têm crianças atípicas, enfim, são muitas as histórias. E aqui a gente pôde ouvir algumas delas e também tem um outro fato interessante, que pessoas que moram aí em alguns bairros que ainda vão ser atingidos por mudanças, porque tem mais uma nova etapa prevista para esse fim de mês, as pessoas já vieram participar de protestos, porque a fala delas é a seguinte: pô, já está complicado para o pessoal lá do outro bairro, onde já começou a mudança, para a gente também vai estar. E a fala muito comum é justamente sobre a falta de comunicação, sobre entender como funciona esse novo sistema. As pessoas não entendem o funcionamento dos terminais, dos ônibus que passam nos bairros, reclamam, dizem que esses ônibus não estão passando, que houve mudança de linha sem uma comunicação clara para as pessoas. E aí tem gente contando histórias de que tem andado quilômetros a pé para chegar até os terminais, gente que desce agora muito longe do trabalho para evitar de pegar mais um ônibus, porque não sabe exatamente qual passa. Enfim, é um sistema que ficou muito complicado de entender para a população, sem uma comunicação prévia, sem algo mais didático que pudesse deixar mais claro para as pessoas antes da implantação. E aí, quando se implanta dessa forma, o que a gente vê é que as pessoas estão perdidas e, claro, em meio a tudo isso, o que elas pedem é: devolve o ônibus do jeito que era, volta as linhas do jeito que eram, porque aí as pessoas já estavam acostumadas. A fala dessa mulher na entrevista foi muito significativa nesse sentido, né? Ela diz: olha, estava ruim, mas agora está pior. Essa é a sensação para tantas pessoas que participaram aqui. E quero adicionar uma outra reclamação do pessoal. Diz que foi marcada uma audiência na Câmara Municipal sobre esse assunto na segunda-feira, às 9h30 da manhã. E o pessoal dizendo o seguinte: como é que a gente vai participar de uma audiência pública 9h30 da manhã? Está muita gente trabalhando. Quem é que vai poder participar? Então, também essa sensibilidade
em relação aos momentos em que essas audiências são marcadas e as conversas com a população, né? Tem que ser em horários em que o pessoal pode participar e outra. O pessoal precisa ser ouvido, viu, Simone? A gente sentiu o pessoal indignado com essa falta de respostas. A gente pediu respostas para a Prefeitura, para a empresa Sou Prudente sobre esse assunto. Pedimos entrevista, um representante que pudesse falar sobre o assunto. Não recebemos nenhuma resposta, assim como a população, que também está esperando. Exatamente. Para que insistir num sistema que não está funcionando? Os moradores já estão falando desde o início da semana. Teve moradora que falou que antes pegava um ônibus, hoje ela tem que pegar 3 ônibus. Esse cenário só piorou. Será que o prefeito pega ônibus? Não. O vice-prefeito pega ônibus? Não. E os vereadores? Também não, né? Tem que resolver essa situação. Está muito complicado, é muita gente reclamando. Não é uma, duas, é todo mundo. A gente recebe mensagem no nosso WhatsApp o dia inteiro, aqui no nosso canal do YouTube também, o @TV Fronteira Oficial, todo mundo reclamando. Olha aqui, ó, a Luzia também. Eu estou aqui também contra esse transporte, dessa forma não dá para seguir. A Suilene também. Queremos as linhas de volta, desse jeito não dá, só piorou aqui em Presidente Prudente. O Gilson também está falando sobre isso. É muita reclamação, então é questão de bom senso. É questão de bom senso. As pessoas estão chegando atrasadas, como vocês estão vendo, estão tendo que pegar 3, 4 ônibus. Não dá, né, gente? Ô, Prefeitura, tem que responder a população, não é a TV Fronteira, não, nunca foi, sempre foi a população. Muito obrigada, Murilo, boa noite para você e bom trabalho. Moradores de Presidente Prudente protestaram hoje contra as mudanças no transporte coletivo. Os manifestantes se reuniram em frente à prefeitura. Eles reclamam das mudanças no sistema de transporte que alterou linhas e itinerários. A Polícia Militar acompanhou o protesto, que durou cerca de 1 hora. Por meio de nota, a Prefeitura de Prudente reforçou que as mudanças oferecem um transporte mais ágil, eficiente e integrado. Também disponibilizou um número de WhatsApp para que os passageiros possam tirar dúvidas. Está aparecendo aí na tela para você, é o 18 3908 7011.